Sempre o convite. Deixa eu massagear teu ego hoje. Eu vinha vindo pra cá, uma mãe, Dona Carmen, ligou pra mim pra saber um negócio da filha no colegial. Tá. Aí ela perguntou pra mim: ô Duda, quem que é hoje na TV? Eu falei: hoje é o Dr. Segalo, o vereador. Opa, vou assistir. Eu gosto das coisas que ele fala, viu? É generosidade. Pelo menos um voto você vai ter na próxima. Muito obrigado, Dona Carmen, agradeço. É muito bom isso, né, Segalo? É bom mesmo. Hoje a presença do Segalo aqui nem é como vereador. Claro que nós vamos explorar também as coisas do município. O Segalo é um professor de faculdade de Direito de prestígio, ímpar em Bauru, queridíssimo, sério, de linha, foi promotor, foi tanta coisa na vida, de engenheiro. Então ninguém melhor do que ele para falar nessa decepção, entre aspas, de quem é purista, de quem é jurista, de quem queria ver as coisas legais, da absolvição do presidente Temer, da cassação dele no Tribunal Superior Eleitoral. Nós, como empresário, até, como cidadão, para a economia foi até bom. Mas quem é jurista, ou pratica a lei, ou, né? Porque eu acho que o Temer, do jeito que está, se arrastar até a eleição, para a economia, para que não tenha outra parada na economia, eu acho que é até bom. Agora, eu que não sou advogado, um absurdo deixar o componente de uma quadrilha, porque para mim não tem duas quadrilhas, lá em cima é uma quadrilha só. Mas quem sou eu perto da opinião do Segala? Segala, como é que você viu o que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral dessa absolvição da chapa Dilma Temer? Duda, eu vi com a mesma decepção com que você viu. Como cidadão, fiquei absurdamente surpreso com esse comportamento do Tribunal Superior Eleitoral. E mais do que isso, o grande problema que pessoas como eu, e você destacou aqui o fato de que sou professor da Faculdade de Direito, o problema que a gente enfrenta é explicar isso para os alunos. Porque o que a gente ensina para os alunos a respeito da justiça é coisa diferente do que se vê na prática. E a gente mesmo se pergunta: que justiça que é essa? A imagem da justiça, Deusa Temis, ela é vendada, ela tem os olhos vendados. Qual é a razão disso? É para que ela não veja o entorno, as consequências daquilo que ela vai julgar. Imagine um juiz de direito que tenha que julgar um caso de uma senhora que foi surpreendida vendendo entorpecente e que todas as provas indicam que ela estava de fato vendendo entorpecente. A pena mínima é 5 anos. O marido está preso, ela tem 5 filhos. Se o juiz parar para pensar o que vai acontecer com os 5 filhos dela, ele tem que absolvê-la, então, porque... E ela vai ficar impune e continuar traficando? Não pode. O juiz fala: eu vou julgar de acordo com a prova dos autos. Se ela estava traficando? Estava. Vai para a cadeia. Paciência. E os filhos? Esse é outro problema. Nós vamos resolver socialmente isso aí, mas não posso deixar de fazer justiça. Era o que o Tribunal Superior tinha que ter feito. Eu sou colega de Ministério Público, conheci pessoalmente, durante bom tempo, o Herman Benjamin, que é hoje o relator desse processo. Conheci bastante o Herman. Aliás, é uma pessoa inteligentíssima, brilhante, fez uma carreira maravilhosa dentro do Ministério Público. Tudo indicava que ele ia terminar mesmo num tribunal, como está terminando lá no Superior Tribunal de Justiça e agora no Tribunal Eleitoral. O voto dele é um primor. Ele investigou, ele foi atrás, ele elencou todas as provas. Aliás, aquela frase dele: não posso ser coveiro de prova genuína, de prova verdadeira, é emblemática. Eu vou participar, mas não carrego o caixão. As provas estão ali pululando, né? E vem um ministro do tribunal, né? Os outros eram advogados, foram nomeados pelo Temer.
Mas cá entre nós, o Gilmar Mendes, uma tremenda decepção, né? Não dá para entender o comportamento desses ministros. Ô Segala, qual o interesse do Gilmar Mendes? A não ser, porque no cargo que ele está, ganhando o que ganha, um intelectual de primeira linha, você vê que um raciocínio verbal fantástico, né? Coloca as palavras certas em tudo. Qual o interesse dele? Né? Eu vou fazer uma interrogação para você. Provavelmente ele já está comprometido com alguma coisa, então está aproveitando e votando. Ou ele está comprometido com alguma coisa, ou ele já estava comprometido anteriormente e por conta disso ficou devendo alguma coisa, ou tem coisas que só mesmo uma investigação em cima do Supremo vai revelar, como está revelando coisas surpreendentes a todos nós, não é? Do comportamento de políticos que a gente também imaginava que estavam acima da corrupção comum, não é? E, no entanto, o próprio Temer é um jurista brilhante. O Temer é um constitucionalista de mão cheia, não é? Um sujeito com uma história dentro do direito constitucional. Você imaginava que fosse chegar a esse ponto que chegou? As coisas estão aparecendo aí, segundo li agora na Veja desta semana, não é? Tem muito mais coisas que estão aí para aparecer nessas delações que ainda não foram reveladas, né? Então nós estamos numa situação realmente muito ruim no nosso país, precisando de uma reforma geral para poder sair disso. Instituição nenhuma está funcionando no Brasil, né? E esse é o problema todo, né? Nós não temos mais uma instituição com credibilidade, né? O Ministério Público ainda está sobrevivendo nisso aí, né? Graças a Deus ainda não apareceu, espero que não apareça. Mas é pouco, né? Os três poderes estão totalmente... A Constituição fala que eles deviam ser independentes e harmônicos. Eles estão harmônicos demais, né? Aí já é conchavo, não é mais harmonia, né? Está ficando uma coisa vergonhosa. Agora, que coisa, né? Esses dias na televisão, eles passaram os presídios por dentro. Como é que pode? Você assistiu? Assisti. A minha defesa de mestrado foi em cima disso. Nem chiqueiro de porco é aquilo ali. O cara que cria porco, que cria galinha... Como é que pode? Você viu que lá fora tem países que às vezes não dá extradição de preso de lá? Por conta do que vai acontecer. Por conta do que vai acontecer aqui. Não, deixa o cara preso aqui, que se eu mandar para lá ele está desgraçado, né? Sem dúvida. A gente diz para os alunos, inclusive, o seguinte: os animais no zoológico são muito mais bem tratados do que os presos. Depois a gente quer que, uma vez soltos, eles venham aqui e se integrem de novo à sociedade, regenerados, recuperados. Não existe isso. Vai matar quem passar. Nós os maltratamos lá, não investimos nada na recuperação deles. Eles saem de lá pior do que entraram. E, evidentemente, isso cai em cima da própria sociedade. Nós tínhamos que realmente nos revoltar contra isso. Tem outra coisa, Duda, que eu queria acrescentar, se você me permite. Claro. Né? Eu sempre falo isso em relação aos deficientes. Toda vez que a gente defende o direito de um deficiente, nós não estamos defendendo o direito do deficiente, nós estamos defendendo o nosso direito, porque nenhum de nós pode afirmar que amanhã, no dia seguinte, eu não vou ser deficiente. Eu não consigo garantir que no dia seguinte eu não posso estar cego, não posso estar paralítico em função de um acidente ou coisa desse tipo. Então, é a mesma coisa do idoso. Eu falo para os meus garotos lá na faculdade, defenda os direitos do idoso, porque a coisa melhor que eu posso desejar para você é que fique idoso. Porque se você não ficar idoso é porque você morreu cedo. Então, espere porque você vai desfrutar. A mesma coisa eu digo em relação aos presídios. Veja bem, você acha que o Pelé imaginava que um dia o filho dele pudesse ser preso? Com o dinheiro. Você acha que essas pessoas que estão presas hoje imaginavam que um dia ia estar preso? Então, a gente pode garantir que determinados crimes a gente não vai fazer. Não é? Eu não vou roubar, você não vai roubar, nós não vamos estuprar. Mas eu não posso garantir que outros crimes, de repente... Matar. De repente, pode acontecer. Eu não nego que um dia, diante de uma circunstância, possa matar alguém. Então, de repente, o que eu preciso? Eu preciso que a cadeia seja um lugar decente. Por quê? Porque é bom para quem está lá e bom para quem eventualmente for para lá.
Não é verdade? Agora você vê, né, Segal, eu não sei qual a sua opinião sobre o desarmamento, né? Mas uma polícia que não consegue manter a nossa segurança, e até porque se cobra dela um papel que no Brasil ela não pode fazer nada, tudo que ela faz é punido rigorosamente, até pela mídia, por entidades e tal. E a sociedade desarmada, quer dizer, um verdadeiro absurdo. Nós não temos o direito de defender a nossa vida. Eu não sei como é que você enxerga isso como jurista. Enxergo isso de uma forma muito fácil. Todas as vezes que a gente vê tratar esse assunto pela imprensa, a gente vê as pessoas discutindo, nos Estados Unidos, olha lá, a liberdade de ter uma arma, o sujeito entra numa faculdade ou num colégio, mata 10, 15, 20 pessoas. Isto é o que a gente vê, porque isto que é destacado. O índice de pessoas mortas nos muito Estados Unidos é muito menor do que no Brasil. Muito 10%. Menor do que no Brasil. Então, esses episódios isolados acabam fazendo com que a pessoa tenha uma imagem. Não há problema nenhum. Lá nos Estados Unidos eles não deixam revogar, isso é emenda constitucional. Eles não deixam revogar o direito da pessoa se defender. Aliás, mandaram para mim uma placa, depois eu vou mostrar no WhatsApp para você, mandaram uma placa nos Estados Unidos na entrada de uma cidade. Ela está dizendo, aqui todos nós temos arma. Se você vier praticar um crime aqui, se você matar alguém aqui, saiba que nós vamos matar você. Está escrito isso na placa, na entrada da cidade. Mas aqui é cômodo, né? O bandido entra na tua casa, ele tem certeza que não tem arma nenhuma. Tem arma nenhuma. Arma nenhuma, moleza. Realmente bate na porta e entra, entendeu? Realmente é muito ruim isso. Eu não sou favorável, não. Né? Ainda bem. Eu às vezes entrevisto aqui coronéis, tal, tanta gente, não vai dar para descobrir quem é que fala isso. No ar eles têm que fazer o papel do ofício. Depois que nós conversamos aqui, fala, Duda, eu não posso falar, mas eu era contra, hoje eu não sou mais. Não dá mais para ser. Não dá para ser. Não dá para ser. É isso mesmo. Você tem um filho que está na rua, enquanto ele não chega em casa, você está desesperado. Eu não sei se você viu no WhatsApp também, é interessante, mandaram para mim também, outro dia o sujeito falando assim, veja como turbinar uma moto. A moto para do lado do automóvel para assaltar. O sujeito do automóvel aponta o revólver para ele. A moto dispara que nem um foguete. Ele fala, assim que se turbina uma moto. O camarada viu, aqui não dá. Né? O sujeito estava armado dentro do carro, não precisou atirar, não precisou fazer nada. Só intimidou o outro, mostrou, pronto. Se isso pudesse, né, de repente, ser uma realidade na maioria dos lugares, teria que ter um porte responsável. Você não poderia sair por aí atirando, teria que ter um exame, teria que fazer um curso, né? Teria que aprender a atirar, teria que ter antecedentes. Tudo direitinho, exatamente, tudo direitinho. Mas fazendo tudo direitinho, não vejo por que a pessoa não pode ter a sua arma. Para mim hoje é revoltante duas coisas. Deixa eu perguntar outra até. Estou com um jurista de nome na minha frente. Um é porte de arma. Eu acho um verdadeiro absurdo na situação atual do país, onde aqui está matando mais gente que a Síria. É brincadeira isso, aquela Síria que você vê destruída, está perdendo do Brasil. Maior índice de... Porque os bandidos estão todos armados, né? Está tudo armado. E armado e não é com revolvinho que, quando usaram como argumento, você ter arma em casa, você está armando os bandidos, ele rouba. Sendo vizinho do Paraguai, do Uruguai, que você compra lança torpedeiro, né? Entendeu, né? Você não precisa comprar revolvinho. Bandido nenhum tem revolvinho. Quem tem revolvinho é alguém que tem alguma arminha de antigamente escondida. Outra coisa que eu acho, né? Eu não sei a tua opinião sobre isso. Veio na minha cabeça agora. Cassino. Quer dizer, o que é brasileiro que tem dinheiro, que vai para o Uruguai, que vai para a Argentina, que vai para o Paraguai, que vai para Portugal, que vai até na Itália, em alguns lugares, que é a pátria católica do mundo, tem cassino. Geraria milhares de empregos, né? E gente não vai gastar dinheiro fora. Aruba, essas ilhas do Caribe aí, o que é brasileiro que perca o dinheiro dele aqui, gerando emprego aqui dentro do Brasil. Que imagem você tem de cassino hoje? Eu penso exatamente como você. Eu acho que regularizado, regulamentado, não teria problema nenhum.
ajudaria bastante a empregar a gente. Numa hora de desemprego. Como tivemos emprego até para cantores, shows, não é? Só que tem um detalhe, Duda, é interessante como você mesmo disse. Às vezes a pessoa destaca que não temos o cassino porque muitas pessoas vão se viciar e vão perder muito dinheiro. Isso acontece em todo lugar do mundo. Então é aquele fato isolado que é usado. Vai ter gente assim? Vai, infelizmente vai. Porque é impossível, não tem como evitar que isso aí aconteça. Mas isso não é regra, isso não vai acontecer com todo mundo. Eu fiz uma viagem de navio, assim que ele cruzou a nossa linha demarcatória da fronteira marinha nossa, né, a nossa zona territorial aqui, imediatamente abriu o cassino, mas foi uma correria dentro do navio para todo mundo ir ao cassino. Então não são pessoas que, na verdade, são jogadores, são pessoas que querem curtir aquele espaço, aquele ambiente. Não existe nenhum problema. Eu não vejo nenhuma. Você vai ali em Ponta Porã, né? Ponta Porã é uma rua que separa o Brasil do Paraguai. Do lado de lá tem uns 10 cassinos. Então. Tudo brasileiro lá. E brasileiro não. Qual é o problema que nosso. tem? Não existe, né? Eu também penso como você. Eu sou favorável. Vamos ver uma perguntinha aqui? Só não sou favorável a isso que está acontecendo aqui. Quer dizer, as pessoas fazendo a coisa clandestinamente. Aí não. Aí está indo contra a lei. Mas mudar a lei, sou totalmente favorável a ela. É que agora eu já estou velho, senão eu ia virar também candidato junto com você e nós íamos batalhar por isso. É que isso não cabe a nós aqui, né? Temos que esperar o pessoal federal fazer isso. Né? Dona Neuza, a Dona Neuza é aquela que fala sempre daquela rua da Araújo Leite. Até quando você já esteve aqui, ela falou, hein? Eu vou se for o mesmo pedido, eu tenho uma explicação para ela. É da Araújo Leite com a Marcondes Salgado. Isso. É essa mesmo. Ela vai... Doutor Segala, boa tarde. Continuo pleiteando a pintura das faixas de pedestre aqui na minha rua. Araújo Leite com a Marcondes Salgados. Embora tenha pedido para a Endurbe, vereadores e demais entrevistadores do Poder Público de Bauru, aí na TV Prevê, ninguém atendeu a nossa comunidade na região. Nos socorra, por favor. Eu tenho uma resposta para ela. Da outra vez, quando eu estive aqui, a senhora fez a mesmíssima reclamação, revelando que já vinha também reclamado isso a diversas outras pessoas. Até para presidente de Endurbe, o que eu fiz? Tudo. Eu, na mesma semana, peguei o engenheiro de trânsito da Endurbe, o engenheiro Aníbal, coloquei ele no meu carro e saímos visitando 5 pontos da cidade, que eram pontos que estavam, na minha opinião, merecendo atenção. Porque eu não sei se o telespectador sabe, eu sou pós-graduado em sistema de controle de trânsito. Quando fiz engenharia, fiz pós-graduação em São Carlos nessa área. Tá certo que faz tempo, mas eu não desaprendi as coisas que aprendi naquela ocasião. Então eu ousei conversar com o engenheiro, pessoalmente mostrando a ele, e ele assumiu o compromisso comigo. E esse ponto foi um deles, até porque disse, recebi um pedido que disse que já chegou a vocês diversas vezes, não foi atendido, por favor, dessa vez atenda. Passamos ali, ele constatou que realmente precisava e assumiu o compromisso de não é a área dele. Esse setor é um outro setor dentro da própria Endurbe. Ele ficou de repassar isso. O que era da área dele e que eu estava mostrando, ele fez. E fez muito bem, está funcionando muito bem. Esse setor, eu só não sei se ele comunicou a quem de direito deveria fazer e a pessoa não fez, ou se ele se esqueceu de fazer. Mas a senhora pode ter certeza, estou cobrando isso de novo, e não vai ser amanhã não, vai ser hoje à tarde. Hoje à tarde já vou estar ligando para ele e perguntando isso. E eu espero que a gente resolva esse problema muito rapidamente. E a hora que o doutor Segala vê que foi atendido, avisa a gente. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Para ela aqui no ar, né? Isso mesmo. O Rafael do Flamboyant. O Rafael é um grande cantor, é uma mulher, os filhos cantam bem, e ele faz o besorrão. Família de artista. Eu vou estar perguntando aqui. Você sabe quem é o Rafael? Não, eu não me lembro dele pessoalmente, mas vejo sempre ele perguntando aqui. Boa tarde, vereador Segala. Foi uma bagunça as sessões... ele está perguntando, eu sabia disso.
do TSE para definir a cassação da chapa Dilma e Temer. Quero saber como não foi cassada e permanecemos com o Temer como a sua presidenta. Se na sua opinião tivemos democracia ou arranjo político. Como o Segala já falou, eu vou mudar a pergunta até para o Segala analisar. Nós de Bauru temos ainda um motivo maior para estar bravo. Nós tivemos 3 vereadores que tiveram o nome entre 20 pessoas indicadas para ser candidato vereador de uma paróquia. Eles fizeram um panfleto, um jornalzinho, um jornaleco da paróquia. Cada vereador pagou R$200. R$200. Eles tiveram o mandato cassado, a candidatura impugnada, né? Por causa de R$200. Você que assistiu, Rafael, você viu os milhões de dólares que rolaram na campanha Dilma Temer, né? Você viu. E o Faria Neto, o Mantovani e o outro, como é que é? Ele até tem volta na rede. Foi o Fabiano? Não, é o Mariano. Fabiano Mariano. Duzentão. Estão caçados, são bandidos, de acordo com o TSE. Na verdade, Duda, eu não defendo que, por exemplo, por conta disso, os vereadores não devessem ter sido cassados. Porque eu acho que a lei é para todos. O que nos envergonha é o Tribunal Superior Eleitoral não fazer cumprir a lei agora, tá certo? Então, eu sou amplamente favorável à política da tolerância zero. Para mim não tem errinho, errão, pecadinho, pecadão, criminho, crimão. Tem irregularidades legais, tá certo? Se está contra a lei, não interessa o tamanho da contrariedade. Ela tem que ser punida de acordo com a lei. Esse é o meu entendimento. Eu vou, inclusive, na sessão de hoje à tarde, lá na Câmara, vou abordar um pouco desse aspecto aí em relação às nossas multas de trânsito, tá certo? Vou tocar nesse assunto lá na tribuna hoje. Porque eu entendo que a lei é feita para todo mundo. Não pode ter discriminação, não pode ter tratamento diferenciado. Tem todos que ser julgados por igual, porque é assim que deve ser a justiça. A gente deve esperar da justiça que ela seja justa. Quando ela não o é, ela nos envergonha, nos decepciona e, mais do que isso, nos preocupa. Ô Segala, mas uma decisão como essa no TSE não cria jurisprudência? Não cria jurisprudência porque, na verdade, eles julgaram o fato, não é? Eles julgaram que não havia ali argumentos. Para um outro caso, pode ser que eles achem que houve argumento e façam diferente, não é? Mas ela não vai criar jurisprudência nesse aspecto, porque elas não modificaram a lei, elas apenas entenderam que não havia ali naquele momento elementos suficientes para justificar a cassação. A sua colega de partido, a Chiara, renunciou a ser líder do prefeito na Câmara. Sim. O doutor Segala vai ser? É porque eu pedi para ele, fora do ar, que não perguntasse isso para mim. Você vai vendo como ele cumpre? Muito bom. Na verdade, é o seguinte, Duda. Eu já avisei o prefeito, o Gazeta, ele foi gentil e realmente também me convidou, né? Ele tem outras pessoas ali que podem perfeitamente fazer esse papel, mas eu avisei a ele que eu não tenho perfil para esse cargo. Entendeu? Na verdade, a minha posição é sempre uma posição de independência. Eu avisei isso para o prefeito Rodrigo Agostinho. Eu só estou na oposição porque eu discordo das coisas que você está fazendo. Senão eu estaria na situação, não é? Agora, imagine você, só para imaginar, que o Gazeta, a quem eu apoiei e continuo apoiando, confio, acredito que ele ainda vai ter oportunidade de fazer um bom governo, e começasse a fazer agora, ou continuasse a fazer as coisas que o Rodrigo Agostinho fazia e com as quais eu discordava. Como é que eu vou apoiar? Como é que eu vou defender? É impossível para mim fazer isso. Eu não tenho duas caras, não é? Eu tenho uma posição só. Então não é um cargo que eu me sentiria à vontade, me sentiria bem desempenhando. Então eu agradeço demais a confiança que foi depositada em mim ao fazer o convite, mas eu já avisei a ele que não vou aceitar. Política
é uma arte importantíssima. Só vou relatar uma coisa bem rápida. Agora, para ser líder de um governo ou de um partido, quer dizer, você realmente tem que ter um jogo de cintura fantástico e não pode ser purista. O tipo do Segala, ele é o cara que é A, B é B, entendeu, né? Tem jogo de cintura. Então, uma vez, veio a Bauru a Tereza Crucifel, que é lá do jornal Globo do Rio de Janeiro, uma jornalista de prestígio. Ela era amiga do Digênio, que é o dono do Objetivo, e ela trouxe um filho para se tratar aqui no Centrinho. E o Digênio falou: Duda, você recebe a Tereza e tal. Nossa, uma pessoa inteligentíssima. Então ela me conta isso. Ela falou assim: Duda, é inacreditável o jogo de cintura dos líderes. Ela me contando. Então, de repente, eles estão condenando uma coisa. Condenando. E o cara faz aquele discurso, você fala: puxa vida, ele está com a razão, né? Tá. De repente, intervalo. Aí vão lá, combina, aí aquele partido resolveu agora apoiar. Diz que aí o mesmo cara volta para a tribuna, faz um discurso maravilhoso para condenar. Entendeu? Não precisa ir longe. Você pega o jornal de hoje, está noticiando: o Pedro Tobias saiu aqui de Bauru dizendo que ia propor que o PSDB saísse da base de apoio ao tema. Chegando lá em São Paulo, ele ficou sabendo que o Alckmin tinha um posicionamento diferente, o Dória comunicou a ele, ou coisa desse tipo. A declaração dele hoje é que precisa escutar as bases. É assim que funciona na política, né? E é complicado. Mas é bom para quem tem essa capacidade, escutar essa as bases é coisa de não PT, tenho, né? Eu Eu não tenho jeito para isso. Por falar nisso, né, você vê, né, o socialismo, que derrota na França ontem, você viu que barbaridade? Mas está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas então, mas na França é uma coisa gozada. Tudo primeiro aconteceu na França, no mundo, né? Eu me lembro que isso eu falei lá atrás. Quando o socialismo, até porque tudo, a França é pioneira em tudo, democracia, revolução, tudo. É verdade. Tudo, né? Bom, quando o socialismo atingiu o governo na França, então eu tinha amigos socialistas, agora... Das duas, uma. Ou o socialismo vai para o mundo, vinga de ou vez, vai ser extirpado de uma vez, né? É o que está sendo. É isso mesmo. É uma coisa histórica. Não tem ninguém, em lugar nenhum do mundo, nunca perdeu tantas cadeiras de uma vez. Perderam 90% das cadeiras deles, Segala. Mas é a tal história, é só dar oportunidade para eles tentarem fazer o que eles dizem que deve ser feito, que você vê que não vai ter condição. Segala, acabou o dinheiro, acabou o socialismo. Não tem jeito. Quando tem dinheiro dos outros, claro, para dos outros é uma maravilha, né? Lógico. Não tenha dúvida. Luiz Cláudio da Vila Falcão. Senhor Segala, aqui no bairro da Vila Falcão tem um imóvel abandonado, na rua Campos Sales. Este imóvel é o antigo prédio da Casa do Estudante, que pertence à ITE. Peço sua ajuda para alguma solução. O município de Bauru poderia usar o imóvel? O município de Bauru só pode usar esse imóvel se existir um acordo com o proprietário dele, né? Agora, o município de Bauru pode pegar este imóvel para o município, não só este, como qualquer outro imóvel que esteja abandonado. Foi a minha fala na semana passada na tribuna, reproduzindo um artigo do professor Alfredo Enéas Gonçalves D'Abril, brilhante administrativista, 2 vezes secretário do município aqui na área jurídica, e que escreveu mostrando que o nosso Código Civil permite isso, artigo 1275 e 1276, que o município, no caso, o ente estatal, né, nós estamos falando do município, mas poderia ser o Estado, poderia ser a União, tome o imóvel que estiver abandonado. Aí você fala, mas qual é o imóvel que está abandonado? Você notifica o proprietário para que o proprietário tire o imóvel daquela situação em que se encontra. Se o proprietário se mantém inerte e o imóvel permanece, então o proprietário desinteressou-se daquele imóvel. Aí o município pode se apoderar do imóvel. É justo, porque o direito de propriedade, você acabou de falar, no capitalismo, é artigo de primeira grandeza, né? Primeira coisa que você põe no capitalismo é: eu quero com o meu dinheiro poder comprar o meu imóvel. Mas você não pode usar o seu imóvel para prejudicar a sociedade. Se você tem um imóvel abandonado, criando problema para todo mundo que vive em volta disso, você tem que perder esse imóvel. Claro, é assim que tem que ser.
A lei existe, basta o município ter coragem de aplicá-la. O Marcos Eduardo Monteiro, Duda e vereador Segala, boa tarde. A região da Praça Machado de Melo está abandonada, tornando perigoso para as pessoas que ali transitam, principalmente à noite. Uma das ideias da revitalização e melhoria daquela área será a construção de um terminal de ônibus no quadrilátero da quadra 1 Monsenhor Claro, quadra 1 da Avenida Rodrigues Alves e frente para a Praça Machado de Melo, onde há muitos imóveis e terrenos abandonados. O proprietário das empresas de ônibus poderá dar a contrapartida. Isso aí é uma ideia muito antiga. Isso aí é uma ideia de mais de 30 anos de fazer um terminal rodoviário urbano naquela região. O problema todo é que você precisa desapropriar aqueles imóveis. A prefeitura nunca tem dinheiro para isso. A solução é justamente trabalhar com a PPP. Se você pudesse chamar a empresa de ônibus, ou aquela que tem a concessão, né, e a partir daí você fazer com que ela construísse, comprasse aqueles imóveis e construísse ali, poderia ser uma solução. Mas eu avento que isso é difícil, porque aqui em Bauru a concessão é periódica. Então é difícil fazer com que a empresa invista em alguma coisa que depois, se ela perder a renovação do contrato, o que ela vai fazer com aquele imóvel que ela investiu ali? Então, eu acho que teria que ser uma exploração diferente. Ali teria que ter um grande empreendimento, como se fosse, por exemplo, um local onde tivesse cinema, teatro, lojas, tipo um shopping, e embaixo pudesse funcionar a estação de ônibus urbano. Aí é possível que se conseguisse isso. O Pedro Valentim pergunta: aumenta na sociedade bauruense a rejeição do governo Gazeta. Tudo bem que a prefeitura não tem dinheiro, mas se prometeu muito na campanha. É governo muito desgastado. Todo mundo sabe como começa, mas não sabe como termina. E governo muito desgastado, todo mundo sabe como começa, mas não sabe como termina. No entanto, é bom que o governo comece a acertar, o que é bom para todos nós. Qual a sua opinião? É simples, Pedro. Você acompanha bem a política bauruense e você está bem por dentro disso. É cedo para a gente fazer esse julgamento de que esse começo vai ser igual ao fim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o começo está deixando a desejar. E eu já alertei como amigo ao prefeito Gazeta. Ele está cuidando de coisas internas, ele está arrumando a casa por dentro. Eu dei um exemplo lá na Câmara, que é o seguinte: você tem uma casa feia, descascada, pintura ruim, portão caindo. Essa casa é comprada por um novo proprietário. Passa um tempo e você vê a casa no mesmo estado. O que você não está vendo é que ele está trocando o piso por dentro, reformando os banheiros por dentro. Você não está enxergando. Só que isto causa uma certa decepção em quem vê o imóvel e fica achando que está do mesmo jeito. Então eu falei: Gazeta, enquanto você está arrumando internamente, arrume externamente também. Faça algumas coisas que apareça. Faça algumas coisas que o povo veja, o povo, o coletivo, porque aí você continua mantendo a credibilidade de que as coisas que você está fazendo internamente e que vão resultar em benefício a médio e longo prazo apareça, não é? Então, eu espero que ele nos ouça, espero que ele comece a fazer isto, tá certo? Para que nós não tenhamos essa imagem de que as coisas que não estão aparentemente indo bem, porque a gente até agora não percebeu realmente uma mudança muito grande de governo, não é verdade? Nós temos a impressão que está havendo uma continuidade do governo Rodrigo Guxim. Até porque não mandou um secretário embora... Então, não trocou, diminuiu um secretário. De repente ele precisa fazer coisas desse tipo, claro, que mostrem, agora sou eu. Quando você compra um negócio, qual é a primeira coisa que você faz? Você não põe na porta, sob nova administração, sob nova direção? A primeira coisa, os clientes, o público tem que acreditar: opa, agora mudou isso aqui.
Isso precisa acontecer na prefeitura também, Concordo é necessário. com você, plenamente. Né? Mas, não sei, até agora ainda não ocorreu. Mas eu acredito, viu, Pedro? Eu boto muita fé no Gazeta, porque eu acredito na honestidade de princípios dele e que ele vai acabar percebendo isso e mudando o rumo das coisas. É como um técnico de futebol que insistiu com uma determinada formação e que está percebendo que talvez não esteja dando certo. Se ele for esperto, antes que mandem ele embora, ele muda a formação. É o que eu acho que ele vai fazer. O Faria Neto vem aqui, que foi um dos 3 vereadores que tiveram a sua impugnação pela Justiça Eleitoral. Ele fala: o jornal foi feito sem a participação da paróquia. Nós, vereadores católicos, nos unimos e mandamos imprimir o jornalzinho. Parece-me que eram 20 candidatos. Falando que éramos católicos e colocamos qual a paróquia que frequentávamos, pagamos do nosso bolso, a iniciativa foi nossa. Por quê? Onde nós estamos errados? Não, eu não disse que estejam errados. Eu não conheço o processo, eu não sei o que estava lá no processo para dizer se houve ou não houve erro. Eu disse apenas, e vou repetir, que a lei tem que ser para todos. Se havia na lei, estou deixando no condicional, algum regramento que eles infringiram, a lei teria que ser aplicada a eles. Da mesma forma como tem que ser aplicada ao presidente da República, no caso a Dilma, e ao vice-presidente o Temer, se infringiram a lei. Não interessa quem sejam. Infringiu a lei, tem que sofrer as consequências. Essa é a minha opinião. Mas eu não disse que eles infringiram a lei. Eu não conheço o processo, não posso afirmar isso. Aliás, estive aqui logo depois, você se recorda? Logo depois, quando eu assumi a Câmara, estive aqui e disse exatamente isso. Eu estou assumindo porque foi determinado. Não estou dizendo em nenhum momento que estivesse isso certo ou errado. Não cabe a mim fazer esse julgamento. Eu não conheço. Mas realmente perder um mandato e ser impedido, o fato é quase que insignificante, né? Mas embora Duda, isso aí é difícil de discutir, porque você veja, a imprensa de vez em quando fala assim, uma mulher furtou 2 galinhas, está presa e tal. Isso aí é uma loucura. Se isso acontecer, é uma loucura. Por quê? Ninguém vai para a cadeia por furtar 2 galinhas. Agora, o problema todo é o seguinte. O problema todo. Então, mas o problema todo é o seguinte: o que essa senhora fez antes disso? Isso a imprensa não divulga. Às vezes ela tem 2, 3, 4, 5, 6 condenações por outras coisas. Aí é a consequência. Quem já não é mais réu primário, quem já tem antecedentes penais, não tem mais o benefício da lei de não ir para a cadeia pelos crimes pequenos, porque senão a gente passaria a mão na cabeça dessa pessoa o tempo todo. Não. Às vezes, você comete um crime pequeno, você não vai preso. Comete um segundo crime pequeno, ainda tem uma chance. Mas no terceiro, no quarto, não existe mais chance. Aí você vai para a cadeia mesmo pelo crime pequeno. Só que essas pessoas não divulgam isso. Parece-me que o crime pequeno, quando é reincidência, é um agravante muito grande. Né? A reincidência, exatamente. A reincidência é um agravante. O que é a reincidência? Se o cara você foi ser condenado de novo, brigou, depois de já ter sido condenado anteriormente. Agora, se o cara... Eu estou lembrando a história de um amigo meu que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Quer dizer, 2 brigas. Como ele foi condenado na primeira, briga de boteco, entendeu, né? Você lembra que a gente se preocupava muito com isso, que era a famosa frase, perdeu a primariedade. Perder a primariedade bote a barba de molho, porque a segunda vez não tem mais chance. Então, às vezes acontece isso. Fernando de Freitas, da Vila Universitária, Bauru. Gostaria, através da TV Prevê, de dar uma nota 10 e uma nota 0. Vamos lá ver. Nota 10 para o astronauta Marcos Pontes, foi maravilhoso. Pelo maravilhoso evento que nos proporcionou. E aos bauruenses que lá foram contribuindo com alimentos e assistindo um verdadeiro show aéreo. 1/3 de Bauru foi lá. É verdade. Parabéns, Marcos Pontes. Parabéns quem participou disso. Para quem quer nota 0? Nota 0 para o ex-padre Beto. Eu recebi uns e-mails falando isso. Que usou as redes sociais para criticar o evento de forma baixa, grosseira, totalmente desnecessária. Olha, o Beto cometeu
uma atitude que foi repudiada, inclusive, pelos seguidores dele. Eu vi isso em alguns e-mails que me mandaram hoje, pedindo até que eu tocasse no assunto, né? Falei, não, mas o telespectador tocou, dando 10 para o evento, que foi realmente maravilhoso. Tanto é que 1/3 de Bauru foi lá. Você quer mais o quê, né? E nota 0 para o Padre Beto. Não sei se nota é 0, mas que ele fez uma abordagem, segundo alguns e-mails que eu recebi, eu não li as abordagens. O Padre Beto não é meu amigo no Facebook, né? Foi muito criticada porque ele falou, segundo o e-mail que eu recebi, um monte de bobagem, se mostrou intolerante, e o que não é o que se espera de um cidadão que forma opinião como o Padre Beto, né? Não é o que se espera. Mas eu vou procurar ler, eu vou tentar ver quem é amigo do Padre Beto no Face e vou tentar entrar no Face para ler as coisas que ele falou, e se realmente for tudo isso que estão falando, eu volto a comentar amanhã. Você leu alguma coisa? Não, Duda, não li, mas vi exatamente o comentário que o telespectador está fazendo. Ou seja, ouvi muita gente dizendo isso, que, né, ele pisou na bola e tal, mas eu não li o comentário que ele fez. Realmente eu também não vi. Mas eu queria, a propósito disso, dizer uma coisa também, que é o seguinte. Eu fui ao evento e fui conversar com o Marcos Pontes. Conversei com ele e disse a ele o seguinte, que eu tenho uma ideia, que já alimento há algum tempo, de fazer aqui em Bauru uma espécie de museu da viagem dele ao espaço, onde a gente conseguisse colocar a reprodução da cápsula onde ele viajou. Eu falei, você consiga para mim o desenho da cápsula, porque ninguém vai entrar no interior dela. Então consiga o desenho da caixa, que eu vou convencer o Senai ou a Unesp a fazer a caixa, o módulo onde você viajou, para a gente deixar exposto dentro. A gente vai conseguir o traje. Ele falou, o traje que eu viajei, ele disse, eu tentei comprar na ocasião. E falei com o governo brasileiro, eles pediram $10 mil, o que eu acho muito pouco. Mas o governo disse que não quis comprar o traje. Mas nós podemos fazer uma campanha, juntar o dinheiro, comprar o traje e deixar ali. É um bauruense. Você já imaginou quantas escolas aqui na região viriam para Bauru para visitar um museu desse com as experiências que ele fez, fotografias, filmes, entrevistas, uma coisa que seria ao mesmo tempo cultural e turística. Esse evento mostrou o potencial que Bauru tem para fazer coisas dessa natureza, mas veja que foi organizado por ele, tá certo? Então nós precisamos de aproveitar pessoas que tenham esse potencial e usar em benefício da nossa comunidade. Foi um sucesso até maravilhoso. Modelo para a juventude que está aí. Maravilhoso. Né? Para tudo. E o Marcos Pontes, ele dá as palestras dele de motivação. Inclusive ele deu no nosso colégio, até de Rio Preto. É fantástico. Ele é um motivador. É um brasileiro, realmente. Né? É um sujeito que ama esse país, sério, porque o que ele defende... Mora nos Estados Unidos, mas... não, o Brasil está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar, nota 10. E, inclusive, na época, os alunos adoraram a palestra do Marcos, viu? Adoraram a palestra. Segala. O que você gostaria? O tempo já passou. Já passou. A gente não vê o tempo passar. Se quiser falar mais gostoso. Alguma coisa do tribunal também, está aí para você falar. Não, eu acho que a gente tratou bem desses assuntos, não é? E eu fico feliz cada vez que venho aqui, porque tenho a oportunidade de responder algumas perguntas dos nossos telespectadores, que são bauruenses, preocupados com a cidade, levar algumas informações para lá também. Esse é um dever do vereador, né? O vereador tem que se expor, o vereador tem que aparecer, tem que se mostrar, para que as pessoas tenham acesso a ele, possam levar as suas reivindicações, as suas ideias, as suas sugestões. Aliás, a propósito disso, eu não sei se você se recorda, também numa vez anterior que eu estive aqui, um telespectador pediu a mim se eu não poderia fazer esforços para trazer a Esquadrilha da Fumaça aqui, lembra? No aniversário da cidade. Eu fiz contatos, usei o Marinho Bevilacqua, que é casado com uma prima minha, muito meu amigo. O Marinho fez contato com o Coronel Osiris Silva, nós fizemos contato com a Força Aérea,
e estava mais ou menos já agendado quando o Marcos Pontes conseguiu, e eu fico feliz. O importante é que a Esquadrilha da Fumaça tenha vindo aqui, o Marcos Pontes bateu a sua carteira. Não, eu não tenho propósito nenhum de levar qualquer mérito e trazer isso ou trazer aquilo. Eu gostaria de ajudar a nossa cidade. O Marcos Pontes trouxe a Esquadrilha da Fumaça, o bauruense ficou feliz da vida. Nós não vamos provavelmente conseguir trazê-la de novo no aniversário da cidade, porque eles têm compromissos pelo Brasil todo. Acho que não vão conseguir vir a 2 vezes a Bauru em curto espaço. Mas valeu a pena, eu fico muito feliz, por isso é que é muito importante a gente vir aqui, agradecer esse espaço que você abre a nós, essa oportunidade que você concede de estar sempre entrevistando os vereadores, e sempre que você me chamar, pode ter certeza que eu vou estar aqui. Muito obrigado, agradeço. E o nosso telespectador gosta de você. Muito obrigado, fico feliz. Bom, e o Marcos Pontes, ele só tem uma coisa que não dá para ninguém contestar: é o único brasileiro que foi para o espaço. Na verdadeira acepção do termo, não é? O Temer já foi para o espaço, o Lula já foi, a Dilma já foi. O Marcos Pontes foi para o espaço. E esse daí não dá para querer ser o segundo. Aí, infelizmente, eu não consigo isso, né, Gar? Nem o Segala, nem ninguém. E agora, um acontecimento onde 100 mil pessoas numa cidade de 400 mil vão assistir, quem criticou é maluco. Não pode. Você concorda comigo? Pode ser que tenha alguma coisinha que não possa ter funcionado direito, algum probleminha no trânsito, mas a gente tem que aprender. Essas coisas são para aprender. Se chama tolerância. Resolver, claro, tem que ter compreensão disso aí. Isso é necessário. Mais uma vez. Foi um prazer. O prazer é meu, muito obrigado, Duda. Agradeço. Eu agradeço a sua audiência. Continue ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.